Olá, uma boa tarde. Há mais de 10 anos que a Academia de Líderes Ubuntu potencia e valoriza a capacitação de jovens apostados em fazer a diferença no mundo, começando por si mesmos. Ferramentas como o autoconhecimento, a autoconfiança, a resiliência, a empatia e o serviço deixam de o ser para se tornarem a linguagem comum de quem aposta na superação para poder servir os outros no seu próprio contexto. Esta tarde recebemos o diretor-geral do Instituto Padre António Vieira, Rui Nunes da Silva, que está acompanhado por Inês Albergaria e Tcherno Baldé, jovens líderes Ubuntu, que hoje aceitaram vir partilhar a sua história. Obrigada a todos por estarem aqui no programa Eclésia. Rui, começava por si, para percebermos que significado é este Ubuntu e como é que se apresenta há cerca de 12 anos, concretamente em Portugal. Ora viva, antes de mais, muito obrigado. Obrigada a nós. O programa Ubuntu nasce primeiro desta palavra, Ubuntu, que é o conceito que está, a chave que está por trás da ideia e do projeto, que é uma palavra que, curiosamente, de origem africana e que, em alguns países, nomeadamente com grande expressão na África do Sul, cumpre um papel profundamente filosófico e de forma de vida. Que valoriza uma dinâmica entre duas pessoas. Exatamente, que assenta nesta dinâmica da interdependência, desta necessidade de reconhecer-se pessoa através da relação com as outras pessoas. E, portanto, é algo a partir do qual, por exemplo, Nelson Mandela e Desmond Tutu fundaram as Comissões de Verdade e Reconciliação, a ideia das Comissões de Verdade e Reconciliação, que de alguma forma atenuaram aquilo que o mundo esperava que pudesse ser o banho de sangue seguinte ao final do apartheid na África do Sul. E porquê é que chegam a Portugal? Em que contexto é que reconhecem para ser propício propor este percurso e esta formação assente em pilares que já vamos apresentar, mas percebendo que Portugal tinha um contexto e uma população à qual se poderia dirigir esta proposta? Como surge? Este é um projeto português, não é? Portanto, nasce do Instituto Padre António Vieira, uma ONG portuguesa, que pegou neste conceito por ele ser profundamente humanista e por ser estes os valores que via necessidade de trabalhar com jovens de alguns contextos, jovens multidesafiados, contextos multidesafiados, como nós habitualmente designamos. E o que é que quer dizer estes contextos multidesafiados? É muito diverso, que é uma coisa muito engraçada, que também ao longo do tempo, isto não foi um projeto que nasceu todo construído, foi-se construindo no caminho e muito da experiência. E fomos percebendo que de contexto para contexto, de região para região, este próprio conceito muda e é definido pelos próprios, muitas vezes. Não é? Pelos próprios participantes. Pelos próprios participantes. Jovens líderes. Quando nós iniciámos com comunidades descendentes de migrantes da região da Grande Lisboa. Foi esse o desafio. Foi um projeto que iniciámos juntamente com a Fundação Calouste Gulbenkian, para trabalharmos com jovens líderes destas comunidades, destes bairros em torno da região de Lisboa, no sentido de lhes dar uma capacitação humanista que fosse capaz de trazer notícias positivas dos contextos deles e fosse capaz de transformar as suas capacidades de liderança em liderança ao serviço das suas comunidades. No fundo, acreditando que cada vida pode fazer a diferença. Exatamente. E que também cada um destes jovens líderes cumpre um papel de modelo, de inspiração para as gerações mais novas que convivem com eles e da sua comunidade. Inês, como é que chega a esta Academia de Líderes Ubuntu? É do Norte, teve o seu percurso de estudante. Em 2019, peço desculpa, aproxima-se desta Academia. O que é que encontra aqui que pode ser essencial nessa altura para a sua vida? Então, a Academia, eu tive conhecimento através de um colega que também tinha participado e que me fez chegar na altura em que estavam a abrir as inscrições para a 7ª edição. E a Academia de Líderes do Ubuntu entrou na minha vida numa altura de muitas incertezas e muitas dúvidas. E, portanto, veio aqui ajudar-me a encontrar algumas respostas, se calhar, que eu na altura procurava e que não encontrava noutros locais. Respostas de autoconhecimento que necessitava para se sentir mais forte de alguma forma. Sim. E encontrar também o seu espaço na sociedade. Era isso? Sim, sem dúvida. Eu acho que quando estamos dispostos a olhar para dentro e a fazer esta viagem dentro de nós e
começar. Eu não sei se esta viagem de autoconhecimento começou na academia. Se calhar eu já trazia um bocadinho comigo, mas sem dúvida que me deu alguma estrutura para encontrar, se calhar, as respostas não estava a conseguir encontrar noutros locais. E deu-me também, não terminou aí, isto é constante, segue connosco o resto da vida, mas ajudou-me também a encontrar, se calhar, naquela altura, que era uma das minhas grandes dúvidas também, é encontrar algum propósito, o que é que eu vou fazer a seguir, o que é que eu quero fazer a seguir com a minha vida, e acho que, se calhar, com a academia fui encontrando. Conseguiu perceber de forma mais concreta. O Tcherno fez 2 grandes viagens, podemos dizer, da Guiné para Portugal, e esta viagem que a Inês descreve aconteceu consigo também, em 2018. Em 2018, foi antes, em 2017, eu vim da Guiné em 2012 e depois, desde essa altura, sempre mantive muito ligado à comunidade guineense e particularmente ao grupo de jovens estudantes. Fiz parte também da Associação de Estudantes da Guiné-Bissau em Lisboa, assim como do Núcleo de Estudantes Africanos, e felizmente tive contacto logo com estudantes guineenses, africanos em geral. Muitos deles participavam na Academia Líderes Ubuntu. E fui ouvindo Ubuntu, o que é que será isto, e fui pesquisando. Os seminários aconteciam aos fins de semana, e lembro-me, as segundas-feiras, na esplanada da faculdade, a forma como contavam e descreviam, e comecei a interessar-me mais, a tentar descobrir e a pesquisar. Quando surgiu a oportunidade de me ingressar na academia, lá fui e depois consegui entrar e participei na 4ª edição da academia. Mas também, muito disso que a Inês estava a dizer, o poder encontrar o propósito, e isto sabemos nesta fase da juventude e particularmente na faculdade, estamos a tirar um curso e a pensar também a seguir o que é que será, onde é que nos encaixamos. Onde é que nos encaixamos, e vamos procurar isso também na academia, e a academia, felizmente, também, independentemente do qual é o rumo que depois vamos pegar a seguir, mas consegue nos dar também fruto de muitas vivências que passamos e muitas experiências, muitos exemplos também, podermos definir ou repensar aquilo que é o nosso propósito, e para mim particularmente não só naquilo que me realizava a mim em termos pessoais, mas como é que isto podia se relacionar também com o outro. Como é que podia estar ao serviço de outros também, concretamente da sua comunidade. Aquilo que pude perceber, de alguma forma há um percurso que é feito de autoconhecimento, autoconfiança, de resiliência, de empatia e de disponibilidade para estar depois ao serviço. Isto parecem conceitos, mas são aplicados à sua história de Tcherno, à história da Inês, à história do Rui também, que fez também com todo este percurso da Academia de Líderes. Como é que isto se torna possível de explicar estes conceitos que parecem conceitos em si, são aplicados à sua vida? Que caminho é que foi fazendo para perceber como o autoconhecimento, a autoconfiança, a resiliência, a empatia e o serviço podiam ser ferramentas dirigidas à sua vida numa ótica de transformação e de serviço ao outro? Sim, aqui na academia, e eu já tive a oportunidade de partilhar aquilo que é a minha história de vida na conferência Vidas Ubuntu, e todo o processo que levamos ao longo do período de formação, de construção da nossa narrativa, mas também, sobretudo, podermos olhar para a nossa história e conseguirmos dar um significado, mesmo naqueles momentos que podemos considerar mais desafiantes ou mais negativos, mas de que forma é que aquilo pode ganhar um significado positivo, quer para mim, na minha história, mas perceber também que o simples facto depois de poder partilhar esta história também pode servir de inspiração para outras pessoas. O fator da partilha é essencial. Exatamente, e naturalmente que todo o processo de construção desta história só é possível através do aprofundamento destes pilares, principalmente os 3 primeiros pilares: o autoconhecimento, a autoconfiança e a resiliência. Porque se trata de conhecer a sua história, aceitar a sua história para depois ter ferramentas para avançar, continuar a avançar com um propósito. Exatamente, e poder olhar também para os desafios que já tive na vida e perceber também as oportunidades que me fui proporcionado por parte dos meus familiares, embora pudesse ter algumas coisas, faltassem outras coisas, mas perceber também que
particularmente no meu caso agora, e a gratidão em relação à minha família, todo o meu percurso e a valorização que faziam na parte dos meus estudos, e depois a empatia e o serviço, naturalmente. Eu também estou muito ligado ao ativismo social, às vezes político também, e vai ganhando. Claro que a academia ajuda-me a moldar também. Daqui resulta muito a vontade de participar civicamente e socialmente, não é? No meu caso, com certeza que sim. Podemos perceber nestes cerca de 22 mil percursos, 1000 histórias, que a história de cada um, de facto, descreve a vida, mas não torna as pessoas reféns da sua história. E há muito sonho e há muito projeto que, com esta formação, faz as pessoas avançarem. Sim, creio que o Tcherno descrevia muito bem esta ideia da partilha de histórias de vida que usamos muito, do storytelling, que é como metodologia. Não tem tanto como objetivo só a aceitação, talvez uma leitura integrada da própria história de vida. Portanto, a pessoa conseguir fazer uma leitura integrada e crítica da própria história de vida e situar-se perante ela, e a partir daí, do ponto em que está, também saber que caminho é que... E por isso nós gostamos muito de dizer na Academia Ubuntu que nós tentamos ajudar ou contribuir para uma busca de propósito e sentido de vida, não é? E é isto que, no fim do dia, acreditamos pela experiência destes anos passados e da quantidade de pessoas que foram passando, que é isso, o fim último, que é as pessoas, ao fazer este percurso, de facto, ressignificam a sua história de vida, encontram sentido e propósito desta forma, como podem encontrar de outras, não é? E depois, de uma forma natural, querem entregar isso aos outros também. Daí o espírito de serviço e a capacidade de disponibilidade e doação. Esse é o nosso desafio, é que nunca seja uma experiência fechada. O Ubuntu, mesmo nós, muitas vezes, enfim, já estamos ligados também a muitas outras redes e organizações internacionais que também trabalham esta temática. Também temos já hoje em dia um conselho científico de universidades, de investigadores, professores que trabalham e que acompanham isto, que vão dando muita consistência à metodologia. Porque a rede foi-se alargando, não é? Muito alargando, muito. Escolas, agrupamento de escolas, associações, que acabam por seguir um bocadinho a metodologia Ubuntu, não é? Sim, portanto, o projeto, assim, de uma forma muito, muito breve, começou como eu lhe descrevi, com aquele intuito inicial. Muito rapidamente se alastrou ao país todo e nós percebemos que as realidades de contextos multidesafiados eram muito diferentes de Lisboa, e por isso todas as ideias de todos os jovens que vinham, por exemplo, de contextos mais rurais, eles próprios também se identificavam e, evidentemente, foi-se abrindo muito à diversidade e à entrada de novas pessoas, à mistura de muitas culturas e proveniências diferentes, e isso foi só riqueza para o projeto da Academia. Depois a experiência internacional, primeiro com a Guiné, podemos falar depois disso, e hoje em dia já em 18 países, com parceiros locais em 18 países. Também na América Latina. Da América Latina, a Ásia, a África e a Europa. Que têm, a nossa metodologia está muito sistematizada e toda codificada, e nós damos formação a essas organizações que ficam detentoras e os seus formadores certificados para continuarem a replicar. Daí os 22 mil que fala. Um dos maiores saltos foi o ano passado, já há uns 5 anos que temos vindo a trabalhar isto também com as escolas, num contexto primeiro de 20, depois 40, depois 70 escolas, e o ano passado com um salto muito grande com a parceria com a Direção-Geral de Educação, o projeto Academia de Líderes Ubuntu de Escolas, que chega neste momento a 392 escolas do país. Onde a Inês e o Tcherno trabalham. Exatamente. Eu ia precisamente perguntar isso à Inês, que trabalho é este das escolas Ubuntu em que a Inês está envolvida? Então, basicamente nós temos o privilégio de, semana após semana, acompanhar semanas Ubuntu em escolas diferentes, todas elas de contextos também muito diferentes, e em que a experiência pela qual nós passamos, num modelo um bocadinho diferente, é de alguma forma condensada numa semana, de segunda a sexta-feira, e em que um grupo de participantes selecionado faz o programa e passa por toda essa experiência. E aí é possível atingir jovens a partir dos 14 anos?
Sim, 13, 14 anos, exatamente. Porque a Academia Jovens Líderes destina-se, se calhar, a jovens numa idade mais amadurecida, mas a metodologia Ubuntu pode-se dirigir a jovens de uma forma mais jovem, digamos assim, Exatamente. numa fase de crescimento e de estruturação da sua vida. Daí a poder-se atingir jovens a partir dos 14, 13, 14. Aliás, hoje em dia já temos também a Academia de Líderes Ubuntu Júnior. Já trabalhamos com primeiro e segundo ciclo também. Temos aqui ferramentas que nos permitem, por um lado, conhecer aprofundadamente o ser humano, reconhecer a sua história, mas construir pontes com a diversidade social, cultural. O Tcherno sente isso também no seu dia-a-dia, trabalhando concretamente nas escolas, mas também no associativismo em que se vai envolvendo. Uma das coisas que me fez querer, depois da minha primeira experiência, quando vamos para a academia, na metodologia Ubuntu o efeito surpresa é muito valorizado. Então, quando começamos a academia, sabíamos algumas coisas, fruto de algumas pesquisas que fazíamos, mas depois os seminários, que tipo de atividades é que vamos fazer, é surpresa, vamos às vezes até com uma certa desconfiança, porque não conhecemos, e depois chegamos lá. Uma das coisas que sempre me agradou na academia é um espaço onde cada um é da forma como é. O Rui já falou aqui no início da diversidade também que existe dentro da própria academia, e é, sobretudo, conseguirmos valorizar esta diversidade e, como costumamos dizer na academia, a identidade que temos é esta meta-identidade, Ubuntu, mas depois dentro desta meta-identidade cabem todas as outras e realmente podemos construir também, exatamente construir aqui estas pontes lá dentro. E no dia-a-dia, hoje em dia, aplicado aqui à realidade das escolas, e é o que também vamos apanhando nas escolas, desde contextos muitas vezes muito desafiantes, com histórias de vida também com muitos desafios, mas temos é um voto de confiança e de esperança que se dá a cada aluno, a cada jovem que se envolve com esta metodologia Ubuntu. E a cada grupo também, porque no fundo trabalhamos com a pessoa ou a pessoa, mas também o grupo ou a turma, a escola em si, porque a ideia é a comunidade Ubuntu dentro da escola. Celebra-se hoje, a ONU desafia-nos a celebrar hoje o Dia Internacional da Erradicação da Pobreza. A formação, a capacitação, o autoconhecimento são ferramentas para se ultrapassar a pobreza. Acredito que na Academia de Líderes Ubuntu confirmem isso a cada formação que fazem. São seguramente, não é? Porque, enfim, educação e formação são sempre ferramentas com esse desígnio. Mas depois também muito, e sublinho, pego exatamente nisto que o Tcherno estava a dizer, que é a rede, a comunidade que se cria na Academia Ubuntu, a interligação, esta ideia profundamente Ubuntu de interdependência, é também uma fonte de riqueza muito grande, no sentido em que as pessoas são verdadeiramente solidárias uns com os outros dentro dos grupos. Quer dizer, sofrem quando um sofre e alegram-se todos quando um tem uma alegria. É esta a dinâmica Ubuntu, Ubuntu é eu e é nós. Às vezes, sou porque tu és. Sim, a tradução possível que nós temos é eu sou porque tu és. Nós também gostamos muito de dizer tornar-se pessoa, também é uma tradução literal. O Bu tu significa tornar-se pessoa, no sentido em que nós somos pessoas, mas estamos sempre em construção na relação com os outros. E esta ideia de ser um trabalho que também, pela dinamização destes 5 pilares, trabalha competências pessoais e coletivas. E tem sempre este desafio do serviço, como falávamos há bocado no fim, porque no fim disso não pode haver outra resposta que não seja para fora. Não é? Exatamente. Há uma semana foi entregue pela primeira vez, o prémio António Brandão de Vasconcelos, fazendo memória de uma pessoa que está ligada, ou que esteve ligada à Academia de Líderes Ubuntu desde a primeira hora, mas que não se prende com o passado, quer antes olhar do futuro. A primeira galardoada foi a Fatou Banora. Rui, fala-nos deste prémio e porquê da necessidade de criarem este prémio. Eu acho que este foi talvez um dos momentos mais bonitos da história do IPAV e da Academia de Líderes Ubuntu, a instituição deste prémio. É uma história muito curiosa de um parceiro. A Academia faz uma rede muito grande de parceiros
E no início a Academia tinha uma componente muito forte de empreendedorismo social e de capacitação também para o empreendedorismo social. E nós tivemos no Dr. António Brandão Vasconcelos, que era o diretor de uma consultora, muito apoio desde o início. E era uma pessoa sempre presente, uma voz muito ativa, muito presente, muito amiga e muito crítica ao mesmo tempo, o que nos obrigava permanentemente a avaliar o que estávamos a fazer e a tentar fazer melhor. E ele partiu este ano subitamente, e por isso foi uma perda grande de uma pessoa muito ligada. E nós sabíamos que ele tinha muito esta ideia de que cada jovem, efetivamente, com as ferramentas certas, tinha o direito e devia ser apoiado a ir mais longe. E ocorreu-nos que não haveria melhor memória a fazer do António Brandão Vasconcelos do que instituir um prémio que apoiasse anualmente um jovem proveniente da Academia Ubuntu, a perseguir os seus estudos superiores e que tivesse, porventura, mais dificuldade em fazê-lo, mas essa vontade. E, portanto, de facto, nós este ano iniciámos esse prémio e vamos continuar durante os próximos anos. Muito bem. Este ano foi atribuído a Fatou Banora, que vai prosseguir estudos em Psicologia, com o objetivo também de se conhecer, de se tornar mais confiante para poder também pôr os seus dons a render às outras pessoas. Rui, muito obrigada. Inês, muito obrigada. Tcherno, muito obrigada por terem vindo a este programa falar sobre esta formação na primeira pessoa, mas também apresentá-la a outros que podem chegar também a este patamar, a este serviço, a esta doação aos outros. Muitíssimo obrigada. Obrigada aos três, então, por terem estado no programa Eclésia a explicar esta formação Ubuntu que se propõe fazer junto dos jovens líderes. Marcamos encontro amanhã, aqui na RTP2 e a qualquer hora em agência.eclésia.pt. Obrigada a si também por ter estado connosco. Até amanhã, se Deus quiser.